E em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós consagramos a Ti esse tempo da palavra. Rogo que a unção do Senhor seja derramada sobre a vida do pastor Rubens, que ele seja um canal do Senhor, ó Deus, para trazer a direção do Senhor, para esse povo, esse tempo, nesta noite, neste propósito. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos a Ti este tempo, que nada roube de nós as sementes que estão sendo lançadas da Tua palavra em nossas vidas, que elas possam frutificar abundantemente, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor. Renova os ânimos, aqueles que estão cansados, que estiveram trabalhando, sejam renovados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz seja convosco. Amém. Quero mais uma vez agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui. A gente se sente honrado, porém eu estou aqui para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, para honrar a obra dele, para honrar o propósito profético e ministerial da igreja, no tema que vocês estabeleceram para andar nele este ano. Então eu quero honrar a voz profética e ministerial dos pastores dessa igreja. Então eu quero honrar o ministério do pastor Fabrício, da pastora Andresa. Amém? Eu quero honrar vocês como igreja, como irmãos em Cristo Jesus. E que a igreja de Deus seja edificada, a igreja de Deus cresça. O livro de Efésios capítulo 3, versículo 15 diz que nós precisamos crescer em tudo. O apóstolo Paulo, uma certa vez, desejando visitar uma das igrejas, e me parece que era aos Romanos, enquanto ele não tinha conseguido essa viagem ainda, em uma de suas cartas missionárias, ele falava assim: eu desejo estar convosco e compartilhar com vocês algum dom. Então, irmãos, nós somos instrumentos de Deus e estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus a nós confiou. E embora nós sejamos conhecedores da palavra de Deus, não somos escribas, né? Não somos eruditos. Esses dois termos que eu usei são termos para doutores da palavra. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Embora conheçamos a palavra de Deus, eu quero me despir de todo conhecimento, para que eu seja um instrumento na mão de Deus para a edificação da igreja, para a glória e para o louvor do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero honrar também o casal de ovelha que está ali, né? O G e a Lita, e eu fico feliz de poder ministrar para vocês também nesse contexto aqui. São ovelhas e obreiros da casa de Deus. Amém, amados? Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11. Eu, como de costume, eu gosto de convidar os irmãos para ficarem de pé, para ler a palavra de Deus. Algumas vezes a gente acaba não, dependendo de como foi o contexto dos últimos minutos do culto, dos últimos minutos antes da palavra, às vezes eu deixo os irmãos sentados, mas geralmente eu não deixo não. Por quê? A palavra de Deus ela precisa ser reverenciada. Né? Então, quando nós assumimos
uma postura diante da palavra de Deus, o nosso coração estabelece como um símbolo de honra. Amém? Assim, pois, diz a palavra de Deus. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Podemos aceitar, queridos? Se você puder colocar um marcador, um marca-página na sua Bíblia, nesta referência, enquanto eu quero voltar com vocês para o trecho oficial desse ano profético. Eu não vou, não é que eu não vou pregar sobre o tema, eu não vou me deter no versículo bíblico do tema, mas eu quero pensar aqui dois pontos dessa referência bíblica, porque ela vai servir como estrutura para aquilo que eu vou ministrar para os irmãos. No livro de Jó, no capítulo 14 e no versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se suas raízes se envelhecerem na terra, o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Eu quero chamar a atenção aqui a princípio para dois temas. Eu ainda vou dizer que eu estou numa introdução e eu vou usar dois momentos introdutórios. Nesse primeiro momento aqui, que eu me refiro ao texto original dos irmãos, eu quero falar sobre a palavra esperança. Eu estava estudando sobre essa palavra e a primeira interpretação que eu tive da palavra esperança, ela vinha do latim, que já é interessante para nós, porque a origem da tradução bíblica brasileira vem do latim. Se eu posso dizer que a tradução é brasileira, a origem da tradução bíblica na língua portuguesa passa pelo latim. Mas eu ainda insatisfeito e curioso, eu quis saber como que o grego, no grego é o significado dessa palavra. E por que no grego? Porque mesmo o Velho Testamento, a interpretação dela para os autores bíblicos do Novo Testamento foi obtida através de uma Bíblia traduzida para o grego. Essa versão a gente chama de Septuaginta. Talvez muita gente nunca nem ouviu falar essa palavra. Só por curiosidade, quem conhecia essa palavra? Septuaginta. A Septuaginta é a tradução da Bíblia em grego, da Bíblia do hebraico para o grego. Eu não satisfeito ainda com o que eu estava vendo no grego, eu fui procurar no hebraico, cujo texto, o versículo original, está no hebraico. E no hebraico eu achei o maior significado da palavra. Então tem uma palavra no hebraico chamada tikvah.
só a tradução? Não. É o sentido, o significado da palavra. No hebraico, a palavra esperança, ela se reserva para colocar para nós uma ideia de esperança sobre expectativa. Aí você fala, tudo bem, pastor, está muito parecido com o que se espera na língua portuguesa. Só que lá, no hebraico, a palavra esperança tem a ver com confiança. Por isso que nós vamos falar de fé. Amém. A palavra esperança no hebraico tem a ver com uma esperança ativa. Não é só uma esperança assim sempre inobjetiva, é uma esperança ativa. No hebraico, essa palavra quer dizer isso. Inclusive, com isso eu fiz uma descoberta interessante. Pastores, presta atenção nisso aqui. No Velho Testamento, tem uma experiência bíblica de uma mulher que era uma prostituta, olha só, e ela entrou para o livro da genealogia de Cristo por causa de uma atitude que ela teve. Josué e Caleb foram espionar a terra. Então, Raabe foi quem recepcionou, quem escondeu Josué e Caleb. Aí você fala, o que tem a ver com a palavra esperança? A palavra esperança no hebraico, ela é uma palavra ligada à palavra corda, corda de cordão. Cordão. Quando Raabe combinou com Josué e Caleb como seria o sinal, ela pendurou uma corda vermelha, escarlate, para sinalizar, vamos dizer assim, o ambiente que ela estava no dia da destruição. Sabe a palavra que usa lá? Essa mesma palavra, tikvah. Então, esperança tem a ver com algo, tem uma conexão com algo que você pode, aliás, ela tem uma tradução paralela do verbo esticar. Como puxar a corda, esticar a corda? Tensionar. A palavra na origem tem a ver com tensionar. Ou seja, não é uma esperança sem propósito. É uma esperança com vivência. Mas deixa eu te falar uma outra coisa aqui. O sentido da palavra esperança, lá no hebraico, ela é mais, vou usar uma palavra que talvez não muito comum, visceral. Visceral é aquilo que sai de dentro de nós. É algo que você luta por aquilo. É algo que você quer. É algo das suas entranhas. Por isso que é uma esperança viva. A Bíblia fala de esperança viva. E é interessante que esse termo ele vai ser repetido diversas vezes na Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, tendo esse valor. Então, o primeiro aspecto da minha introdução era mostrar para vocês o valor da palavra esperança. Mas não só da palavra pela palavra, é o significado, o sentido que ele tinha na vida de um judeu. Os judeus sabiam que era esperança. Para eles tinha um sentido muito forte. Mas agora eu queria falar sobre 3 palavras que andam perto da esperança. Não é só porque anda perto. Vem da mesma origem de esperança e que tem a ver com a nossa vivência. Esperança, desesperança e desespero.
no hebraico. A palavra esperança tem essa conexão de fé, porque a palavra esperança no hebraico está totalmente ligada à promessa. Glória a Deus. Ela é muito significativa para o judeu. Então, na verdade, a esperança para o judeu é uma coisa que já aconteceu. Eles estão esperando em relação ao tempo, mas em relação à verdade, ela já é. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Hebreus vai lembrar de Abraão, falando que ele ofertou Isaac, porque ele já tinha esperança no que Deus ia fazer. Aleluia. Mas aonde estava firmada a esperança dele? Na promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, falar de esperança é falar de fé, falar de promessa. Aleluia. A gente investe esperança com fé. A gente investe em esperança com fé. E a ideia é no Velho Testamento para a esperança é isso. Mas deixa eu falar um pouquinho de desesperança e desespero. Desesperança é quando eu perco a esperança, quando eu me frustro e não espero mais, quando eu me decepcionei e perdi a esperança. Então, peraí, me parece que se o crente perder a esperança, então significa que ele perdeu a fé. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Crente não pode perder a esperança, porque se ele perdeu a esperança, ele perdeu a fé. Se ele perdeu a fé, é que ele não confia mais na promessa. Irmãos, longe de mim esteja me vangloriar de qualquer coisa na minha vida e de tripudiar da fé de qualquer um dos irmãos. Eu nunca perdi a esperança. Glória a Deus. Mas pastor, por que você faz questão de gravar isso? Sabe por quê? Porque eu sempre aprendi a esperar. Aleluia. Glória a Deus. Porque no dia que eu perder a esperança, é porque eu me decaí da fé. Pastor, você já se desesperou? Porque agora eu vou falar de desespero. Também não. E eu vou te explicar como é que um crente pode sofrer, ser esmiuçado e não desesperar. Mas antes de dar um exemplo de um crente sofrer, ser esmiuçado e não desesperar, deixa eu explicar o que é, no caso, o desespero. Antes do desespero, deixa eu voltar um pouquinho aqui em desesperança. O problema das pessoas com desesperança é porque muitas vezes não tem propósito, ele não tem o que esperar. Abraão tinha um propósito, Jesus tinha um propósito. O livro de Hebreus falou que Jesus, por conta da esperança que lhe estava proposta, ele encarou a morte. Irmãos, alinha a tua fé e a tua esperança num propósito. Se a sua fé e esperança tiver um propósito, você não vai decair. Amém. O problema é que muita gente chega a Cristo, não há problema em chegar a Cristo, o problema é permanecer. Tem gente que chega a Cristo porque sofreu uma perda na família, por uma dor. Tem gente que chega a Cristo por causa de um problema no casamento. Tem gente que chega a Cristo porque perdeu um ente querido. Tem gente que chega a Cristo por gratidão de uma enfermidade que sofreu e foi curada, um milagre que viveu em família. Aí ele chega a Cristo para aquilo. Ele esquece de se converter. Ele esquece de estabelecer um propósito para a vida de fé dele. Aí ele fica um crente todo atrapalhado a vida inteira. Aleluia. Ele fica
porque ele não tinha um propósito. Aleluia. Se você não tem propósito, você é vítima da desesperança. Você está propenso a viver em desesperança. Agora, tem pessoas que não têm esperança, sabe por quê? Eu disse que tem pessoas que não têm esperança porque não têm propósito. E tem pessoas que não têm esperança porque não acham sentido na vida ou não acham sentido nas coisas. Hoje tem uma enfermidade que ronda a humanidade, totalmente ligada a essa questão. A depressão, uma das marcas da depressão é a desesperança. Então tem pessoas que têm desesperança porque não está achando sentido nas coisas. Entenda, queridos, para você achar sentido nas coisas, você precisa primeiro se perguntar, e a resposta da palavra de Deus, para quem que você veio? Quem é você? Aleluia. Se você entender que você foi ao menos criado para o louvor e para a glória do Senhor, você já acha um sentido na vida. O livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 6, vai dizer que nós somos criados para o louvor e para a glória do Pai. Glória a Deus. Agora, a Bíblia também vai dizer que nós somos recriados para sermos um reino de sacerdotes, a fim de apresentarmos a Deus sacrifícios de louvor, a fim de anunciarmos as grandezas de Deus. Tem crente que vive aí, tem um termo que usa aí na sociedade, tem crente boca aberta. Procura um sentido para a tua vida. Busca um sentido de Deus para a tua vida. Aleluia, Jesus. A desesperança não é própria do crente. Agora deixa eu falar do desespero. Bem que eu estou introduzindo e já pregando, né? Isso para não sabe. Deixa eu falar do desespero. O desespero é aquele estado que o indivíduo fica quando toda a esperança acabou, se esvaiu. Então eu entro no desespero. Irmãos, nós já passamos por muito aperto, nós já sofremos muitas dores e já choramos muito. Aliás, deixa eu abrir um parênteses para você. Hoje à tarde eu perdi uma tia minha, a última tia que eu tinha da parte do meu pai. Ela faleceu na tarde de hoje. Então deixa eu falar o desespero de um crente. O crente, ele passa por luta, passa por provas, passa por aperto. O crente passa por situação de escárnio, de vergonha, de humilhação. Às vezes passa até necessidade. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Estevão vai ser um modelo aqui, mas nós vamos achar vários Estevãos na Bíblia, né? Nós vamos achar vários Estevãos na Bíblia. Talvez Sadraque, Mesaque e Abednego seja um tal Estevão, sejam Estevãos do Velho Testamento. Daniel, na cova dos leões, seja um Estevão. Quem foi Estevão? Alguém que foi assassinado, primeiro mártir do cristianismo, publicamente, e enquanto ele estava sendo apedrejado, ele falava assim: ó, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado
sentado à destra de Deus Pai. Eu te pergunto, ele estava sofrendo? Amém? Amém. Ele estava com dores? Mas você observou que ele não estava desesperado, ou ele não estava desesperançado. Ele citou a esperança na hora da morte. Glória a Deus. Então os crentes não podem perder a esperança, porque quando o crente perde a esperança, na verdade ele está perdendo a confiança na promessa. Na verdade ele está tendo um problema com a fé. No propósito profético desse ano, vocês estão falando sobre a esperança renovada. Glória a Deus. Nas traduções, principalmente na Almeida, Revista Corrigida. Eu não sei se essa tradução que está aqui é a ARC, mas a minha que é Nova Almeida Atualizada também vai dizer. Observa que a palavra vai usar a palavra rebento, que hoje, que muitos crentes usam a palavra renovo. Fala, Senhor, dá um renovo, me traz um renovo, faz um renovo. Na verdade, um rebento é um renovo que nasce em cima de uma planta seca, naquilo que não havia esperança. Amém. Esse é o renovo. Por isso é chamado de rebento. Jesus é chamado de renovo. Isaías capítulo 11, versículo 1 vai dizer que Jesus é o rebento, é o renovo da raiz de Jessé. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus também veio como uma esperança. Nós temos canção que vai dizer que Jesus é a esperança de Israel. Jesus é o rebento de Israel, é o renovo de Israel. Aleluia. Agora entenda uma coisa, queridos, você vai estranhar o que eu vou dizer. Nós não precisamos renovar em esperança. A nossa esperança não tem que ser renovada. A nossa esperança tem que ser fortalecida. A nossa esperança tem que permanecer. Amém. Glória a Deus. Entenda? A nossa esperança tem que permanecer. Porque se ela está sendo renovada, é porque na verdade ela está sendo perdida. Ela tem que permanecer, ela tem que fortalecer, ela tem que se estabelecer. Porque a base da nossa esperança é na fé e nas promessas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Israel estava preso no cativeiro na Babilônia. O profeta Ezequiel, oh meu Deus, Lamentações, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Entenda, queridos, as promessas de Deus para conosco
já são promessas de esperança. Glória a Deus. A nossa renovação é na fé. Se nós precisamos renovar a esperança, então nós temos que renovar a nossa fé, restabelecer a nossa fé, reestruturar a nossa fé. Amém. O livro de Judas 20, Judas só tem um capítulo. Então o versículo 20 vai dizer que a nossa fé é preciosa. Glória a Deus. Judas 20 vai dizer que a nossa fé é santíssima. Aleluia. Então a esperança, querido, se renova na fé. E o crente que sabe esperar, agora que é mais dolorido. O verdadeiro crente que espera, pode ser que ele espere até o fim e não leva. Aperta o cinto aí de segurança. Os teólogos apertam o cinto de segurança. O crente que sabe esperar, ele pode esperar até o fim, não levar e prosperar. Amém. Glória a Deus. O livro de Hebreus vai dizer que os profetas do Velho Testamento viram a promessa de longe, não a alcançaram, acenaram para ela. A Bíblia fala que lá estava falando sobre nós. Vou te dar uns 2 exemplos de acenaram para ela. Abraão não entrou na terra prometida. Aliás, nem Moisés entrou. O que ele fez? Ou seja, o privilégio que a igreja tem, nem Moisés teve. Glória a Deus. E eles viveram em esperança. Aleluia. Muitas vezes você vai viver em esperança a vida toda e vai deixar um legado para outra geração, e essa vai ser a sua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos que em esperança somos salvos. Aleluia. Talvez alguém possa dizer no seu caixão: olha, ele quis tal coisa, mas não alcançou. Quem disse que não alcançou? Você sabe qual o legado que ele deixou? Aleluia. Você sabe o que ele plantou? Você sabe no que ele foi usado? Por isso que nós não podemos desvair, nós não podemos afundar na fé. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo no fim da carreira dele: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que esse guardei a fé do apóstolo Paulo, ele está falando da resistência daqueles que tentaram derrubar o evangelho, que ele lutou por ela. Mas se ele lutou pela fé de todos em comum, a dele muito mais ainda. Paulo foi quem lutou pela fé de nós todos e da dele. Ele chama isso de fé comum. Então, queridos, observe que às vezes a gente não percebe que a nossa esperança está ligeiramente atrelada à nossa fé. Amém. O livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre o livro, desde o capítulo 12, está falando sobre os dons espirituais. Só que quando chega no capítulo 13, o livro vai falar sobre uma virtude. E ele vai falar da virtude do amor. E o último versículo, que eu não me lembro qual que é o último, eu lembro que está escrito, mas não lembro qual que é a referência do último. 13. Então é 13. 1 Coríntios 13. Ele vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então, irmãos, a fé é para permanecer. Glória a Deus. A esperança é para permanecer.
pode se desligar do outro, que não pode se diluir, não pode se separar. Está me faltando um termo. Indissolúvel. Indissolúvel. Quando você não consegue separar um elemento do outro. A esperança é indissolúvel da fé. Aleluia. O amor é indissolúvel da esperança. E a fé é indissolúvel do amor. São três virtudes que o apóstolo Paulo está falando. Agora, queridos, permanece a fé, a esperança e o amor. É tudo que o crente precisa. Nós precisamos andar em fé, andar em esperança e andar em amor. Então, se você observar, a palavra de Deus está colocando aqui a esperança no mesmo nível da fé. A palavra de Deus está colocando aqui a esperança no mesmo nível do amor. Amor é tudo que um crente precisa ter, amém. Mas a fé também é tudo que um crente precisa ter. Mas a esperança também é tudo que um crente precisa ter. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes os problemas que nós estamos tendo com a igreja hoje é que a igreja não está conhecendo os seus valores. A fé é tão preciosa quanto o amor. A esperança é tão preciosa quanto a fé e o amor. Agora permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Nessa situação, o apóstolo Paulo falou que o maior deles é o amor. Mas eu já vi o apóstolo Paulo dedicando um capítulo para a fé, um trecho. E o livro de Romanos, capítulo 8, ele está falando da esperança. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho no capítulo 8 de Romanos? A pastora falou que eu tenho até 00:30. Mas 00:30 já é amanhã, né? Disseram que sexta-feira, pastora, os irmãos são mais tolerantes. Aqui é uma passagem que está falando de esperar por algo. Romanos 8:23. 8:22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos no íntimo, aguardando. Aguardar tem a ver com esperança? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Glória a Deus. Irmão, sabe por que o crente pode dizer que ele é salvo? Tem crente que tem vergonha de dizer que é salvo, fica com medo do dia do juízo. Fala, eu sou salvo. Mas como você fala que eu já sou salvo em esperança? Eu vivo em esperança, eu vivo na fé, então eu sou salvo. Não é eu serei salvo, eu sou salvo. Aleluia. Se eu tivesse tempo, eu ia falar dos elementos da salvação. Eu sou salvo. Mas pastor, não chegou o fim, mas eu ando na esperança. O fim para mim já veio em esperança. Amém. Glória a Deus. O fim já chegou, porque eu vivo nesse amanhã da promessa. Glória a Deus. Você vive nesse amanhã da promessa. Glória a Deus. Eu já vivo de cara no fim, Aleluia. que não é fim, é vida eterna. Glória a Deus. Você está entendendo? E aqui está dizendo no versículo 24, porque em esperança fomos salvos. E olha o que vai dizer: olha, a esperança que se vê não é esperança. Aleluia. Pois quem espera o que está vendo? Mas
se esperamos o que não vemos, com paciência. Agora, Glória a Deus. Aleluia. se entende, querido? Agora, para você ter essa viva esperança, ela não pode estar ancorada no vazio. Ela tem que estar ancorada nas firmes promessas do Senhor. Aí é firme esperança e viva esperança. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, não tendo ninguém acima dele ou ao lado dele, por quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. Ele jurou por ele mesmo. Eu me lembro quando eu era menino, tinha muito disso, eu juro pela minha mãe. Alguém já fez isso? Eu juro pela minha mãe. Uns diziam assim, eu quero ver minha mãe mortinha. Alguém já viu isso aí? A Bíblia está dizendo no livro de Hebreus que Deus, não tendo ninguém superior por quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. Aleluia. Mas por que Deus quis jurar? Deixa eu ver aqui, queridos, se eu acho rapidamente essa referência. Acho que é Hebreus 11 mesmo, ou 12. Bom, enfim, a Bíblia vai dizer ali que Deus não tendo em quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo, porque ele queria ancorar a nossa bênção, a nossa esperança nas promessas dele. Achou aí? Nós temos os instrumentos. Aleluia, glória a Deus. Alguém achou? Deixa eu ver se eu achei. Hebreus 6,13. Será que é isso? Hebreus 6,17. Hebreus 6,17. E disse: jurei por mim mesmo. Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Glória a Deus. A outra referência vai dizer que eu citei aqui para vocês, está em olha aqui, queridos. Tá, então vamos continuar lendo aqui mesmo. Por isso que o Fabrício citou 16. Porque as pessoas juram pelos que é superior. Juro pela minha mãe. Vocês não juram pelo pastor, não. Juro pelo meu pastor. Gênesis 22, Gênesis 22, 16 é bonzinho. É igualzinho? Já vamos lá. Hebreus 6,16. Porque as pessoas juram pelos que é superior. E o juramento serve como garantia, porque ele põe
Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, Ele confirmou com juramento. E Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, quer dizer, aquele que entrou primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa esperança está ancorada em Jesus. A nossa esperança está ancorada na promessa de Deus. Então, de repente, nós não estamos falando de esperança, nós estamos falando de promessa. E de repente, nós não estamos falando de promessa, nós estamos falando de fé, de confiança. Então, irmãos, nós precisamos ser renovados na fé. Qual foi o primeiro versículo que nós temos mesmo? Aqui no capítulo 6. Não, no capítulo 6 não. No capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Tem tradução que vai dizer os fundamentos. A nossa esperança é fundamentada na fé. Por isso que a nossa fé não pode desfalecer. Nós não podemos desfalecer na fé. Vai lá no que está em Judas 20. A sua fé é santíssima. Guarda ela. Cuida dela. Anda de forma para que sua fé não decaia. Para que não caindo a fé, não caia a esperança. Porque nós estamos firmados numa promessa ancorada com juramento, que não ficou preso só no juramento. Jesus veio e confirmou com a obra e entrou primeiro. Você sabe por que está certo que nós somos salvos? Porque Jesus Cristo homem. E aí eu faço questão de deixar com letras graúdas. Jesus de Nazaré, aquele que nasceu naquela cidadezinha, Jesus de Nazaré está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Então o Rubens de Ferraz Vasconcelos também pode. Jesus foi meu precursor, ele chegou primeiro. Talvez o diabo fale assim, mas de Ferraz de Vasconcelos, pode alguém ser salvo? Poá, estou vendo alguém de Poá ali sendo salvo. Aí Jesus fala, pode, eu sou de Nazaré e fui. Eu sou de Nazaré e já entrei. A promessa de Deus é a âncora da nossa esperança. Então, em esperança somos salvos. Que o Senhor Jesus possa renovar, para a glória dele, a esperança da igreja. Que o Senhor Jesus possa renovar a sua fé e te fortalecer. Feche os teus olhos na presença de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Espírito Santo, nós estamos diante da tua palavra nesta noite e queremos te agradecer porque certamente fomos fortalecidos mediante a tua palavra, mediante as tuas promessas. E eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e renove nesta noite a nossa fé, para que a nossa esperança permaneça, para que
Senhor, da nossa salvação, e nela nós andamos. Então que nós possamos estar alinhados, Pai. Na mesma dose em que amamos, possamos crer. Na mesma dose que amamos e cremos, possamos esperar, andar em confiança, firmados na promessa do Senhor. E que este ano, representado aqui pelo mês de outubro, seja, Senhor, um ano de prosperidade deste ministério, por andarem na fé e na confiança e no poder de Deus, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, se há alguém entre nós desesperado, se há alguém entre nós desesperançado, pela tua palavra, fortalece, cure, tira todo o medo, Pai, tira toda a incredulidade, tira toda a desesperança. Senhor, coloca projeto de vida, dá sentido, Senhor, de vida para cada um desses corações. No nome de Jesus, nos dá, Senhor, propósito de vida, nos dá projeto de vida. Todo espírito, Senhor, de depressão, todo desejo de morte, toda falta de esperança, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a tua bênção e a tua vitória, para a glória e louvor do Deus Pai, para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, e para a glória e louvor do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Deixa eu deixar um conselho aqui. Talvez tenha pessoa aqui que se desesperançou de alguma coisa na vida. Isso eu não consigo mais, isso eu não vou mais, isso eu não alcanço mais. Não dê ouvido para a voz do diabo, não. Amém. Quando o profeta Jeremias, usado por Deus para fortalecer a fé do Israel que estava exilado, sabe o que ele falou? Olha, tem uma promessa falsa aí, dizendo para vocês que o exílio vai acabar, mas não vão nessa não. Ainda Deus tem 70 anos para vocês. Plantem vinhas, se casem, deem suas filhas em casamento, orem pela prosperidade da cidade. Se a cidade prosperar, vós também prosperareis. Eu sei o pensamento que eu tenho para convosco. O pensamento que eu tenho para vocês é de prosperidade e de paz. Então, queridos, nunca perca a esperança em nada. Se você está com problema de estar desacursoado da vida, fale com os seus pastores, busque a Deus em oração, Ele vai renovar a sua esperança. E você vai poder talvez viver com Estevão, um momento terrível, horrível, mas a palavra final é uma palavra de esperança no meio da dor. Eu já presenciei muitos crentes nos seus últimos minutos de vida no hospital, e crentes que morreram em esperança, não ficaram desesperados, morreram em esperança. Deus abençoe os amados. Obrigado. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado por essa mensagem que verdadeiramente reacendeu e renovou a nossa fé e a nossa esperança em nome de Jesus. E eu lembrei de um ditado também que fala, né? Quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum, né? Então a gente tem que viver uma vida com propósito. Se você não sabe onde você quer chegar, chegue pelo menos num lugar, na casa de Deus. Faça
E aí a gente já tem uma certeza de uma esperança na nossa vida, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rubens, da pastora Rosana, da família cristã. Louvo a Deus por essa mensagem, por aquilo que o Espírito Santo falou conosco nessa noite. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que nós possamos gravar essa palavra no nosso coração, né? Em nome de Jesus. E que todas as vezes que a gente pensar, né, em titubear, em enfraquecer, nós possamos olhar para o céu como Estevão olhou, né? Ele viu algo que ninguém estava enxergando naquele momento de mais dificuldade que ele tinha. E a esperança de estarmos acima de todas as coisas no céu. E por algumas situações que o pastor Rubens falou, de depressão, de desespero, de angústia. O pastor Rubens, ele é um conselheiro. A gente tratou num curso aqui sobre uma ministração do Kroll que fala sobre conselheiro, de buscar conselho. Eu me lembro em toda a minha vida cristã que eu vivi na família cristã, a gente não tomava uma decisão sem buscar o conselho dos nossos pastores. E todas as vezes que a gente não ouvia, a gente se dava mal. Sempre, sempre. E às vezes a gente vê um caminho, mas pela experiência, pela direção do Espírito, o Senhor, Ele mostra outras situações para nós. Então, se você está passando por alguma situação pontual na sua vida, de depressão, de desespero, o pastor Rubens, ele é psicólogo. Ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Então, se você quiser um bom psicólogo, que vai clarear a sua visão sobre as coisas do céu também, procure o pastor Rubens. A gente tem um contato dele. Eu posso passar o contato dele para os irmãos, ou vocês podem abordar ele aqui no final também, né, pastor? Amém? E ele é um homem que direciona a pessoa no caminho certo. Amém? E a gente sempre tem que falar, se alguma coisa na sua vida que você precise de um psicólogo, procure psicólogos crentes. Porque eles conseguem discernir o que é da mente e o que é do Espírito. Amém? Se tiver alguma coisa para expulsar, eles põem a mão, expulsam e mandam embora em nome de Jesus. Amém? Mas tiver que sentar, conversar, direcionar, é o que eles vão fazer. Eu não estou falando que o psicólogo faz isso, tá? Senão eu vou me comprometer. Mas é importante ter pessoas de Deus que instruem conforme a palavra de Deus também a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar o culto. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amanhã estaremos aqui às 19h30. Amém? Às 19h30 estaremos aqui para mais um dia de campanha. Amanhã estará o nosso bispo, o bispo Regis, ministrando a palavra para nós. E vai ser também uma noite de grandes bênçãos para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, na tua presença, sermos ministrados pela tua santa palavra, Senhor, nessa noite. Te agradecemos pela vida do pastor Rubens, da pastora Rosana, da família cristã. Senhor, queremos também deixar uma bênção sobre a vida deles no mês de outubro, um mês, Senhor, de aniversário da igreja, de aniversário do pastor. Que o Senhor também, meu Pai, aumente a fé deles, os propósitos que eles têm como Senhor, como igreja de Cristo em Ferraz de Vasconcelos. Que o Senhor envie almas, vidas, Senhor,
Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é